Boa noite, abençoados. Hoje, 1º de julho de 2024, né? Há 53 anos atrás, nascia um menino que ninguém dava nada por ele. Mas como eu nasci numa cidade pacata, a minha mãe sempre ela me observava. Mesmo que eu tinha 10 irmãos, né? 10 comigo, mas eu via os cuidados da minha mãe. A minha mãe, pelos olhar dela, ela falava algo comigo que pela mente, mesmo eu pequeno ali naquela cidade sofrida, eu captei muitas coisas. Mas antes dela partir, ela e meu pai, eu tive não vem de mim, é um privilégio de Deus, de eu perguntar a ela sobre a minha vida, como eu nasci, como eu surgi. E ela me contou algo que parece que eu já sabia, estava dentro de mim, na minha mente. Ela disse para mim assim: filho, quando você nasceu, foi algo diferente dos 9. E quando você era pequeno, mesmo você sem nunca ir numa escola, você era curioso para ler. Você pegava algo no chão e tentava decifrar. E nisso vinha a minha lembrança, que tudo que eu pegava, lembra lá no anos 80, tinha um cigarro chamado Hollywood, ou tem ainda, não sei. Eu pegava, eu lia, água sanitária. Então, eu lembro essa conversa da minha mãe. Mas ela sempre falava algo comigo com o olhar. Ela me via diferente dos 9. Menos que os 9 não, né? Por isso que ela não falava o cuidado de mãe. Mas ela via algo diferente em mim. E sabia que na minha caminhada ia ser sofrida. A minha caminhada ia ser totalmente ao contrário dos 9. Eu ia bater de frente com um sistema religioso que escraviza, que rouba, que saqueia as pessoas. Eu tinha certeza que a minha mãe sabia, eu tinha certeza que meu pai sabia, mas eles não falavam. Ele me olhava de lado, diferente, mas não falava. Para quê? Porque nós tínhamos mais 9 irmãos para não entrar em contentas. Mas ela sabia que é diferenciado, e coração de mãe não engana. Deus me colocou dentro dos templos religiosos para me ver a roubalheira, para me ver o engano. Hoje, o que você vê hoje? Os líderes religiosos milionários comendo churrasco de 5 milhões em Dubai, nos Estados Unidos, e te enganando você. E eu fui até aqueles templos religiosos enviados por Deus para me observar a malandragem, para observar a ganância dos homens. Eu fui até lá. Mas quando chegou lá, Deus viu, mostrou todinho, me tirou de lá. E hoje, 88 pastores já caiu, na verdade, que todos que vieram contra mim, caiu por terra. Todos se envergonharam. Hoje, até hoje, quando eu falo da verdade, eles levantam contra a minha vida, eles não aceitam. Mas a minha mãe observava. A minha mãe sempre falava: cuidado, filho. Ela entendeu todo o chamado de Deus na minha vida.
A mãe conhece quando vai dar à luz um filho, ela sabe a diferença. Não adianta ninguém vir, mas é a verdade. Eu conversei com dois antes de partir. Eu tive aquele privilégio de conversar com eles sobre o meu nascimento. Meu pai me contou do primeiro dia até os últimos dias da minha vida, ele me contou tudo, ele falou tudo, antes dele partir. Minha mãe é a mesma forma. A minha mãe disse, filho, você é diferente. Tá vendo, gente? Não adianta. Porque ele levanta contra a minha vida? Por que os religiosos falam mal de mim? Por que você acha? Porque eles não suportam a verdade. O ouvido deles está para o engano. Então, hoje, 53 anos, eu me envergonho desse sistema religioso que está aí. Qualquer religião, ela é usurpadora, seja ela qual for. Ó, gente, deixa eu falar para vocês, não adianta. Toda religião é falsa. O Filho de Deus que a Bíblia relata, a história dos judeus, a Bíblia não é para brasileiro, a Bíblia é para Jerusalém, não é para os Estados Unidos, não é para Canadá. A Bíblia só relata o retorno de Jerusalém. Aí você volta contra a minha vida. Mas por quê? Irmão, tem carta para os brasileiros? Não. Tem carta para Canadá? Não tem. As cartas são para onde? São para Oriente Médio, para Jerusalém. As 7 igrejas da Ásia, não tem nada para nós. O que é as 7 igrejas da Ásia? São cada vidas que estavam ali. Então, deixa eu falar para você sobre a minha mãe. Mas ela tinha uns cuidados sobre o seu filho. E os cuidados dela é como, faz de conta, Maria teve com Jesus, afastou. Porque ela sabia que todos viriam contra mim e eu contra eles pela verdade. Eles vinham contra mim com as mentiras, mas eu ia contra eles com a verdade. E deixa eu falar para você, e uma verdade só derruba a verdade com a outra verdade. A mentira ela não consegue. Os 88 líderes religiosos se envergonharam diante de mim, por qual motivo? Porque eles não têm a verdade. Aí eles me falam, me acusam, falam mal de mim, mas nunca falam da verdade. Fala mal de mim, mas não fala da verdade. Não solta o povo está aí, ó, sustentando eles, sustentando a família deles, sustentando os filhos deles né? Em Estados Unidos, em Canadá, em Dubai, enquanto o povo miserável está aí se matando e eles tomando o dinheiro do povo. Tem líder que tem fazenda, tem boi nerolo, tem gado de corte, tomando dinheiro de quem não tem. Mas aí, ó, pode vir religião. Assim Jesus derrubou vocês na cruz, assim sou eu derrubando vocês hoje. Não adianta. Pode levantar contra a minha vida com mentira, pode levantar contra mim com as falsas testemunhos. Não vai adiantar, irmão. A verdade não é minha, a verdade vem de cima, vem do alto. A Bíblia é uma história dos judeus patriarcais, não tem nada para você, aí você pega para a sua vida hoje. Por isso que é religioso, né? Como Jesus chegou na terra dizendo, as prostitutas entrarão no reino de Deus primeiro que os religiosos. Por quê? Porque os religiosos se julgam ser melhor do que todos. A religião, ela usurpa até o seu suor, até seu sangue. Você fica aí sustentando 10% para líder religioso. Aonde está isso na Bíblia? Aonde está isso no conceito? Deus jamais mandaria alguém dar dinheiro para o outro, jamais. O próprio Jesus disse que nós somos todos irmãos. Tem gente que diz assim, nós somos uma família. Que família, irmão? Nós somos todos irmãos. Pare com essa mentira. O Papa, o Padre, fala, nós somos família, são todos mentirosos. A Bíblia relata bem claro que todos somos irmãos. Não tem nada de família não, isso é uma mentira. A família é para te enganar. Esses líderes religiosos,
eles pegam família para te enganar você. Mas na verdade, eles não sabem de nada. Então esses 53 anos, né, que Deus concedeu a mim, pode ficar tranquilo, que eu vou bater contra esse sistema religioso até o último suspiro da minha vida. Porque se assim, antes da barriga da minha mãe, ela reconheceu a diferença, aí está a diferença. Nenhum líder religioso que chegaram até mim ficaram de pé. Sabe por quê? Porque a mentira não bate com a verdade. Não bate. Ela cai, ela não chega, ela não se firma. Os líderes religiosos ficam revoltados dentro dos tempos religiosos aí, ó, falando sobre a minha vida. Claro que vocês têm que falar sobre a minha vida. Porque eu estou fechando, eu estou tirando o dinheiro dos bolsos que vocês tiram dos pobres, miseráveis. Pessoas que não têm nem o que comer. Vocês estão dizendo que 10% é para Deus, que Deus calenário, seu Deus é dono do ouro da prata, não precisa de dinheiro de homens não. Deus nunca mandou vocês pedir dinheiro, Deus nunca mandou vocês extorquir o povo. Todos os profetas que a história assim relata, que vieram, vocês mataram, porque falaram a verdade. Assim foi com Estevão, assim foi com Zacarias, assim foi com João Batista, assim foi com os demais. E vocês aí sustentando esse sistema maldito, esse sistema que só sabe extorquir o dinheiro dos miseráveis, dos pobres, sem entendimento da verdade. Mas um menino que nasceu lá numa cidade pacata, de uma mãe muito abençoada, uma mãe bem-aventurada, saiu de dentro dela um menino que ia atrapalhar, que ia falar a verdade, diante de um sistema religioso, religião que Deus não agrada, que anda extorquindo e fazendo empresas em nome de Deus, mas na verdade está tomando dinheiro do povo. É isso que vocês têm que pensar. Muitas pessoas aí, Edir Macedo, R.R. Soares, Malafaia, André Valadão, pai dele, tudo bandido da fé, tudo roubando do povo. Tá vendo aí? Isso que é a verdade. É isso que eles não gostam de mim. Porque todas as vezes que eles vieram conversar comigo, eu falei para eles a verdade. Feche esses templos religiosos, porque isso não vem de Deus. Isso não é a verdade de Deus. O templo somos nós. Tá vendo? O filho que nasceu da barriga de uma mãe bem-aventurada, Dona Zina. Viu aí? O seu Gustavo teve a conversa que eu tive com meu pai nunca gostou de religião, mas por causa da minha mãe, ele abaixou. Mas dentro deles, saiu um homem que ia 53 anos fazendo hoje, batendo de frente com esse sistema maldito. Um sistema que só sabe extorquir, só sabe tirar dinheiro dos outros e se achando melhor que todo mundo. Se acha melhor. Profetiza que um presidente vai ganhar e o presidente perde. Faz jejum, toma dinheiro do povo e nada acontece. É isso que vocês têm que pensar. Então, um menino que nasceu lá em Águas Formosas, vem aqui e estrega a Bíblia na cara de vocês, nos seus focinhos, dizendo para vocês são todos mentirosos, porque a Bíblia é uma história dos judeus patriarcais, e tudo eu falo, eu mostro. Os 88 líderes religiosos que passaram vergonha comigo, eu mostrei para eles, vocês são mentirosos. Mostrei texto e contexto da história bíblica. Então você que está aí hoje, enganado pela religião, indo buscar Deus nesses lugares, meu irmão, pensa um pouquinho. Deus está em você. Se Jesus não morre, aí sim, você podia ir para o templo. Mas se Jesus morreu na cruz, Ele está em você. Ele disse bem claro, se eu não morrer, ficarão órfãos. Mas se eu morrer, eu atrairei todos para o meu Pai. Tá vendo? Então é isso que vocês têm que pensar. Foge desses líderes religiosos. Tem líderes religiosos lá em Dubai comendo churrasco com
com seu dinheiro e você nunca fez um churrasco na sua casa. Deixa eu contar um testemunho aqui para você em breve aqui. Eu conheci uma senhora, a idade dela é de 57 a 58 anos, quase na minha idade. E ela tinha 30 anos que dava dízimo para o templo religioso, mas nunca tinha pisado no mar, nunca tinha visto o mar. E eu vi aquela conversa dela assim. Um irmão disse para mim: irmão Vicente, como nós possamos fazer para realizar o sonho desta senhora? Eu disse: mas ela não dá dinheiro do dízimo? Ela disse: ela dá 30 anos, mas nunca viu o mar e a satisfação dela é conhecer o mar. Falei: fácil, é só nós realizarmos e falar para ela a verdade. Aí nós dissemos a verdade para ela, pagamos as passagens, as moradias, e ela ficou lá 3 dias na Bahia para ver o mar. E lá ela ficou muito satisfeita. Eu disse para ela: tá vendo, irmã? Todos os seus líderes religiosos já viu o mar, bebe cerveja, bebe cachaça, come churrasco, e você não. Então quem prospera é só quem recebe dízimo. Quem dá não prospera. Aí a filha da senhora diz assim: irmão Vicente, se eu trazer o líder religioso aqui, tal líder, você vem cá explicar sobre o dízimo? Eu falei assim: vou. Aí a filha dessa mulher diz assim para o líder religioso: olha, você vem cá na minha casa, porque tem um ex-líder aqui religioso que conheceu a verdade, chama seu Vicente, quer conversar com você sobre o dízimo. Diz que a Bíblia disse que não é para dar o dízimo. Pergunta se ele foi lá. Ele não foi. Ele arrumou desculpa, mas não foi. Por quê? Porque eu estava lá. Porque ele ia se envergonhar de novo. Então esses homens, gente, deixa eu falar para vocês, todo líder religioso são pilantras. É 171. São estelionatário purinho. Ele só quer o seu dinheiro. É isso que você tem que aprender. Então, nesse ano, 2024, faço 53 anos. Enquanto eu estiver nessa terra, eu vou falar a verdade para as pessoas. Custa o que doer. Pode vir família, pode vir ser o que for junto a mim. Deixa eu contar para você aqui uma coisa. Família não existe sobre a terra, não. Existe sobre a terra, todos somos irmãos. Pare com essas mentiras. A pessoa que você encontrar pela rua, dá bom dia, boa tarde, chama ele de irmão, porque todos nós somos irmãos. Os líderes religiosos te enganam. Os líderes religiosos são trapaceiros, são 71 purinho. Todos eles, não tem um líder religioso na terra que não é estelionatário, o 71. Todos só querem mordomia e comer seu suor. Então, bem-aventurado é Dona Zina e seu Gustavo, que trouxe um homem na terra para bater de frente com esses malandros da fé, que só tira o suor das pessoas. Fala em nome de Deus, mas por dinheiro, mas não pela verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Parece que eu já nasci com a verdade. Porque todos os 88 líderes religiosos que bateram de frente caíram. Por isso que eles falam mal de mim, os bestas vai. Aí fala mal de mim, lembra de Paulo? Gálatas capítulo 4, versículo 16, fala bem claro assim que falaram mal de mim por eu falar a verdade. Né? Então é isso que acontece sobre a vida desses líderes religiosos, falsos enganadores, pilantras da fé. Então estar aqui de novo, agradeço muito a Deus por ter conhecido meu pai e minha mãe, honrados por eles terem me colocado no mundo, mas eles tinham a certeza absoluta que todas as mãos vinham contra mim, mas a verdade ia contra todos aqueles que levantavam a mão contra mim. Assim minha mãe me disse: não importa, filho, continue. Porque enquanto eles levantam a falsidade contra você,
você vai com a verdade sobre eles. Aí eles vão entender que Deus é amor e não dinheiro. Muito obrigado você que está aqui ouvindo esse vídeo e que cada dia Deus possa estar abrindo a sua mente para você não ser enganado, roubado por esses líderes religiosos. Sai da religião, seja ela qual for, foge dela, porque ela só faz maldade, depressiva, rouba, tira tudo que você tem, ainda você é miserável pecador ainda. Pega a aula, fica a dica.